Você sabia que nos últimos 3 meses algo extraordinário começou a acontecer nos bastidores do mercado financeiro? Algo que poucos estão enxergando, mas que pode mudar completamente o rumo dos seus investimentos nos próximos meses. Estou falando de um movimento silencioso, discreto, mas absolutamente devastador que está se formando agora mesmo. E o mais assustante, a maioria dos investidores brasileiros não tem a menor ideia do que está por vir. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você está preparado para o que pode acontecer com seu dinheiro quando esse movimento explodir? Porque não estamos falando de uma simples correção de mercado. Não estamos falando de uma queda temporária que se recupera em alguns meses. Estamos falando de algo muito maior, muito mais profundo e que pode redefinir completamente onde você deveria estar posicionado agora. Nos próximos minutos vou revelar exatamente o que está acontecendo, porque isso é mais perigoso do que parece. E principalmente o que você precisa fazer imediatamente para proteger seu patrimônio e até mesmo lucrar com essa situação. Você vai descobrir quais são os sinais que estão gritando que algo grande está chegando, quais ativos podem despencar sem aviso prévio e onde está a verdadeira oportunidade que poucos conseguem enxergar neste momento. Mas antes de tudo, uma coisa precisa ficar muito clara. Este não é o momento de agir por impulso. Este não é o momento de seguir a manada. E definitivamente não é o momento de ignorar o que os dados estão nos mostrando. Então me acompanhe até o final, porque vou compartilhar informações que podem fazer toda a diferença na sua vida financeira. Sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Olha, vou ser muito direto com você. O que está acontecendo agora nos mercados não é normal. E quando digo que não é normal, não estou falando de forma leviana ou tentando criar pânico desnecessário. Estou falando baseado em décadas de experiência analisando mercados, estudando ciclos econômicos e principalmente observando o comportamento humano quando o dinheiro está em jogo. Deixa eu te contar algo que está acontecendo neste exato momento. Você sabe quanto dinheiro está sendo investido em centros de dados de inteligência artificial? Sabe quanto as grandes empresas de tecnologia estão gastando nessa corrida frenética? Mais de $1 trilhão. Você ouviu direito, $1 trilhão sendo jogados em uma aposta de que a inteligência artificial vai revolucionar tudo. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Quanto desse investimento está gerando retorno real? Quanto está se transformando em receita verdadeira, em lucros reais, em valor concreto? E a resposta é assustadora. Muito pouco. Sabe o que aconteceu na bolha da internet no ano 2000? Exatamente a mesma coisa. Empresas investindo bilhões, promessas de que tudo seria diferente, que as regras antigas não valiam mais, que desta vez seria diferente. E você sabe o que aconteceu depois? As ações caíram 80%, 90%. Fortunas desapareceram da noite para o dia. Milhões de investidores perderam tudo. E olha, não estou dizendo que a inteligência artificial não é importante. Não estou dizendo que não vai mudar o mundo. Vai mudar sim, mas a questão é quando, a que custo e principalmente essas empresas que estão sendo negociadas a 100, 150 vezes, o lucro realmente vão conseguir justificar essas avaliações? Porque veja bem, quando você compra uma ação a 150 vezes o lucro, você está pagando pelos próximos 150 anos de lucros da empresa. Agora me diga, você realmente acredita que uma empresa de tecnologia vai manter o mesmo nível de lucro pelos próximos 150 anos? Em um setor que muda completamente a cada 5 anos? Pense comigo, em 2020, quanto custava treinar um modelo de inteligência artificial? $milhões. E hoje, cada vez mais barato. A cada mês que passa,
fica mais acessível, mais democratizado. Então me explica, como essas empresas vão manter margens absurdas de lucro se a barreira de entrada está caindo cada vez mais? Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais preocupante. Você sabe qual é o nível de investimento em tecnologia como porcentagem do PIB americano? Estamos em níveis similares ao ano 2000, quando tivemos a maior bolha tecnológica da história. E sabe o que aconteceu depois? Uma década perdida. 10 anos onde quem estava investido em tecnologia viu seu dinheiro praticamente sumir. Agora presta atenção neste detalhe crucial. Apenas 6% das empresas estão realmente adotando inteligência artificial de forma significativa. 6%. E olha que estamos falando de uma tecnologia que teoricamente vai revolucionar tudo. Então por que as empresas não estão correndo para adotar? Simples. Porque o retorno sobre o investimento não está claro. Porque os benefícios prometidos ainda não estão aparecendo na prática. E aqui está o perigo real. Quando todo mundo está apostando na mesma direção, quando todo mundo está convencido de que determinado setor vai decolar, é exatamente aí que o mercado costuma virar. É exatamente aí que as oportunidades reais surgem em lugares que ninguém está olhando. Você quer saber onde eu vejo valor de verdade agora? Em empresas chatas, em negócios previsíveis, em companhias que ninguém quer comentar em reunião de amigos porque parecem entediantes. Sabe por quê? Porque essas empresas estão sendo negociadas a 8, 10, 12 vezes o lucro, enquanto geram fluxo de caixa real, pagam dividendos consistentes e recompram suas próprias ações. E olha, deixa eu te explicar por que a recompra de ações é tão poderosa. Quando uma empresa recompra suas próprias ações, ela está reduzindo o número de ações em circulação. Isso significa que o lucro da empresa é dividido entre menos acionistas. O que acontece? O lucro por ação aumenta automaticamente, mesmo que o negócio não esteja crescendo muito. É matemática pura. Se uma empresa tem 100 milhões de ações e lucra 100 milhões, cada ação representa R$1 de lucro. Mas se essa empresa recomprar 10% das ações todos os anos, em 5 anos você terá menos da metade das ações originais. O mesmo lucro dividido por metade das ações significa o dobro de lucro por ação. E isso se reflete no preço da ação. Mas aqui está a sacada. Isso só funciona quando a empresa recompra as ações a um preço barato. Se ela paga demais, está destruindo valor. E é por isso que eu sempre digo, o preço que você paga é fundamental. Você pode estar comprando a melhor empresa do mundo, mas se pagar demais, vai ter um retorno ruim. Então qual é o movimento que ninguém está vendo? É exatamente isso, uma transferência massiva de capital que vai acontecer quando as pessoas perceberem que pagaram demais pelas empresas da moda. Quando perceberem que os lucros prometidos não vão se materializar tão cedo. Quando acordarem para o fato de que estão pagando preços absurdos por empresas que ainda precisam provar que conseguem gerar retorno real. E sabe o que vai acontecer então? Esse dinheiro vai procurar refúgio, vai procurar empresas reais, com lucros reais, negociadas a preços razoáveis. E é aí que está a oportunidade. Inscreva-se se você está gostando deste vídeo, porque aqui na Zona de Warren você vai aprender tudo sobre finanças e economia de uma forma que realmente faz sentido para a sua vida. Agora deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas não percebe. Estamos em um momento único da história dos mercados. Único mesmo. E quando digo único, é porque estamos vendo uma combinação de fatores que raramente acontecem ao mesmo tempo. Primeiro fator, concentração extrema. Você sabia que apenas 5 empresas representam quase 25% de todo o índice S&P 500? Isso mesmo, 5 empresas. Do total de 500, isso nunca aconteceu na história moderna dos mercados. Nunca. E sabe o que isso significa? Significa que quando essas 5 empresas sobem, o índice sobe e todo mundo acha que está tudo bem. Mas a realidade é que mais de 80% das empresas estão tendo desempenho pior que a média do mercado. 80%, a maioria esmagadora das empresas, está sendo deixada para trás.
Isso é saudável? É sustentável? Claro que não. É exatamente o tipo de situação que precede grandes viradas de mercado. É o tipo de coisa que vemos antes de movimentos importantes. Segundo fator, avaliações absurdas em algumas empresas. Tem empresa de tecnologia sendo negociada a 80 vezes a receita. 80 vezes. Não estou falando de lucro, estou falando de receita. Isso significa que se essa empresa não tiver custo nenhum funcionário, nenhum aluguel, nenhuma despesa, levaria 80 anos para você recuperar seu investimento. Isso faz algum sentido para você? Porque para mim não faz. E olha que passei a vida inteira analisando empresas e investindo. Já vi muita coisa, mas esse nível de avaliação só vi 2 vezes. Na bolha da internet e na bolha de 20 e 21. E você sabe como essas histórias terminaram. Mas tem algo ainda mais preocupante. A dívida. Você sabia que as empresas americanas estão com níveis recordes de endividamento? E não estou falando só de empresas pequenas. Estou falando de grandes corporações que tomaram dinheiro emprestado a juros baixos durante anos. Qual é o problema? Simples. Essas dívidas precisam ser refinanciadas. E agora os juros estão muito mais altos. Então essas empresas vão ter que pagar muito mais de juros, o que vai reduzir os lucros, o que vai impactar o preço das ações. E tem mais. A economia real não está tão forte quanto parece. Olha os dados. O consumidor americano está endividado como nunca. A poupança está em mínimas históricas. O crédito está cada vez mais difícil de conseguir. As empresas estão reportando vendas fracas. Então, como o mercado pode estar em máximas históricas se a economia real está dando sinais de fraqueza? Simples. Especulação. Euforia. A crença de que alguém vai pagar mais caro depois. Mas isso não dura para sempre. Nunca durou. E não vai durar agora. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Tem uma empresa de software que está sendo negociada a mais de 100 vezes o lucro. O crescimento dela diminuiu de 28% ao ano para 8% ao ano. As margens de lucro estão caindo, mas o preço da ação está em máxima histórica. Por quê? Porque mencionaram inteligência artificial em um comunicado. Isso é análise racional? Isso é investimento baseado em fundamentos? Claro que não. É pura emoção, é puro comportamento de manada. E quando a manada vira rápido e vira forte. Agora vem a parte que realmente importa. Como você se protege disso? Como você transforma essa situação em oportunidade? Primeira coisa, diversificação inteligente. E quando falo diversificação, não é ter 15 ações de tecnologia achando que está diversificado. É ter exposição a setores diferentes, a geografias diferentes, a tipos de ativos diferentes. Olha para o setor de saúde, por exemplo. Empresas de planos de saúde estão sendo negociadas a 12, 15 vezes o lucro. São negócios previsíveis, com receita recorrente, em um setor que só vai crescer com o envelhecimento da população. Mas ninguém quer falar sobre isso porque não é sexy, não está na moda. Ou empresas de materiais básicos. Cimento, por exemplo. Parece chato? É chato mesmo. Mas são negócios que existem há 100 anos e vão existir pelos próximos 100. São empresas que dominam seus mercados locais, têm poder de precificação, convertem vendas em dinheiro de forma eficiente. E sabe qual a melhor parte? Estão sendo negociadas a 10, 12 vezes o lucro, enquanto as empresas da moda estão a 50, 100 vezes o lucro. Então, mesmo que o setor de tecnologia continue subindo mais um pouco, o risco-retorno dessas empresas chatas é muito melhor. Segunda coisa, liquidez. Isso mesmo, dinheiro em caixa. Sei que parece conservador demais, mas existe uma beleza em ter liquidez quando todo mundo está totalmente investido. Porque quando a oportunidade aparecer, você vai estar pronto para agir, enquanto os outros vão estar vendendo no desespero. E olha, oportunidade sempre aparece. Sempre. A questão é, você vai estar preparado ou vai estar amarrado em posições que estão desabando?
Terceira coisa, qualidade acima de tudo. Empresas com balanços sólidos, sem dívida excessiva, com geração de caixa real, com modelos de negócio comprovados. Essas empresas sofrem menos em crises e se recuperam mais rápido. É a diferença entre perder 30% e perder 70% em uma correção. E deixe eu te contar um segredo. As melhores oportunidades da minha vida surgiram em momentos de pânico generalizado. Quando todo mundo estava vendendo, quando ninguém queria comprar ações, quando o pessimismo estava no auge. Foi ali que consegui comprar empresas excepcionais a preços ridículos. Mas isso só foi possível porque eu tinha liquidez. Porque eu não estava desesperado vendendo no pior momento. Porque eu tinha feito o trabalho de casa e sabia exatamente quais empresas eu queria ter a preços razoáveis. Então, qual é a mensagem aqui? O movimento que está chegando é uma correção importante das avaliações absurdas que vemos em algumas partes do mercado. É o momento onde a realidade vai cobrar seu preço, onde os lucros prometidos vão ser comparados com os lucros reais. E muita gente vai ter uma surpresa desagradável. Mas para quem estiver preparado, vai ser uma oportunidade extraordinária. Uma chance de comprar ótimas empresas a preços excelentes. Uma chance de posicionar sua carteira para os próximos 5, 10, 15 anos com empresas de qualidade. Porque no final das contas, investir não é sobre prever o futuro. É sobre estar preparado para diferentes cenários. É sobre ter a disciplina de não seguir a manada. É sobre entender que as melhores oportunidades geralmente aparecem quando ninguém mais quer comprar. E olha, tem outra coisa acontecendo que poucos estão prestando atenção. A inflação. Todo mundo acha que está controlada, que o pior já passou. Mas será mesmo? Os dados começam a mostrar sinais preocupantes. Os preços de energia estão subindo de novo. Os custos de alimentos continuam elevados. O mercado imobiliário está aquecido. E as tarifas comerciais que estão sendo discutidas podem adicionar mais pressão inflacionária. O que isso significa? Pode significar que os bancos centrais não vão conseguir baixar os juros tanto quanto o mercado está esperando. Pode significar até que tenham que subir os juros de novo. E você sabe o que acontece com o mercado quando os juros sobem? Principalmente com empresas avaliadas a múltiplos absurdos? Pois é, elas caem, e caem muito, porque o valor presente dos lucros futuros diminui quando a taxa de desconto aumenta. Parece complicado, mas é simples. Quanto maiores os juros, menos vale uma promessa de lucros no futuro distante. E é por isso que empresas que já geram lucro hoje, que já pagam dividendos hoje, que já recompram ações hoje, são muito mais valiosas em um ambiente de juros altos. Porque você não está apostando em promessas. Você está recebendo valor agora. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem uma empresa de seguros de saúde que gera R$1 bilhão por ano de fluxo de caixa livre. Está sendo negociada a 10 vezes esse fluxo de caixa. Isso significa que em 10 anos você recupera seu investimento só com o caixa que a empresa gera. Agora compara com uma empresa de tecnologia que está sendo negociada a 50 vezes o faturamento e ainda não dá lucro. Qual você acha que é o investimento mais seguro? Qual tem melhor relação risco-retorno? A resposta é óbvia. Mas a maioria das pessoas está comprando a empresa de tecnologia. Por quê? Porque subiu nos últimos meses. Porque todo mundo está falando dela. Porque parece que é ali que está o dinheiro fácil. Mas deixa eu te contar algo sobre dinheiro fácil. Não existe. Quando parece fácil demais, quando todo mundo está ganhando, quando parece que você é o único que está ficando de fora, é exatamente aí que o perigo está maior. E olha, não estou dizendo para não investir em tecnologia. Não estou dizendo que todas as empresas de tecnologia vão cair. Mas estou dizendo que você precisa ser seletivo. Precisa entender o que está comprando. Precisa pagar um preço razoável, porque no longo prazo o que importa é o retorno sobre o capital investido. É quanto a empresa consegue gerar de lucro com o dinheiro que tem. É a eficiência operacional.
É a vantagem competitiva sustentável. E nenhuma dessas coisas tem a ver com estar na moda. Nenhuma dessas coisas tem a ver com aparecer nas manchetes todo dia. Tem a ver com fundamentos sólidos, com execução consistente, com uma gestão que pensa no longo prazo. Então, quando eu olho para o mercado hoje, o que eu vejo? Vejo muita especulação disfarçada de investimento. Vejo muita gente comprando histórias ao invés de comprar negócios. Vejo muita emoção e pouca racionalidade. E em todos esses momentos da história, o resultado foi o mesmo: uma correção dolorosa seguida de uma redistribuição de riqueza. Dinheiro saindo dos especuladores e indo para os investidores pacientes. Dinheiro saindo das empresas da moda e indo para as empresas sólidas. Quer um exemplo histórico? Nos anos 70, as chamadas Nifty 50 eram as empresas mais queridas do mercado. Eram 50 ações que todo mundo achava que você podia comprar a qualquer preço, porque só iam subir. Empresas como Polaroid, Xerox, Kodak. O que aconteceu? Muitas delas perderam 90% do valor. Algumas desapareceram completamente. Por quê? Porque as pessoas pagaram preços absurdos baseadas em expectativas irreais. Ao mesmo tempo, empresas chatas como fabricantes de pneus, empresas de utilidade pública, bancos regionais, estavam sendo negociadas a preços ridiculamente baixos. E foram essas empresas que geraram os melhores retornos nos anos seguintes. A história se repete, não exatamente da mesma forma, mas a melodia é sempre a mesma. Euforia, excesso, correção, oportunidade. Então a pergunta que você precisa fazer agora é: em que parte desse ciclo você quer estar? Quer ser aquele que compra no topo da euforia e vende no fundo do desespero? Ou quer ser aquele que tem a paciência e a disciplina de esperar as oportunidades certas? Porque elas vão aparecer. Sempre aparecem. A questão é estar preparado para reconhecê-las e ter a coragem de agir quando todo mundo ao seu redor está paralisado pelo medo. E olha, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. É fazer sua lição de casa, entender o que está comprando, calcular os riscos e então ter a convicção de seguir em frente. Eu passei por várias crises ao longo da minha vida. Vi o mercado cair 50%, 60% mais de uma vez. E sabe o que aprendi? Que essas são as melhores oportunidades que você vai ter na vida para construir riqueza real. Mas você precisa estar preparado. Precisa ter um plano, precisa saber exatamente o que vai fazer quando a oportunidade aparecer. Porque no meio do caos, no meio do pânico, se você não tiver um plano, vai fazer besteira. Vai vender no pior momento ou vai comprar as coisas erradas. Então qual é o plano? Primeiro, proteja seu capital. Não arrisque dinheiro que você não pode perder. Não use alavancagem. Não aposte tudo em um único setor ou em uma única ideia, por mais convencido que você esteja. Segundo, faça sua lição de casa. Estude as empresas que você quer ter. Entenda os negócios delas. Saiba quanto elas valem de verdade. Calcule em que preço você gostaria de comprá-las. Terceiro, tenha paciência. Talvez a oportunidade não apareça amanhã, talvez não apareça mês que vem, mas vai aparecer e quando aparecer, você vai estar pronto. E quarto, quando a oportunidade aparecer, tenha coragem de agir. Vai ser desconfortável, vai parecer que você está fazendo a coisa errada. Todo mundo ao seu redor vai estar falando que o mundo está acabando. Mas é exatamente ali que as fortunas são feitas. Porque investir, no final das contas, é sobre transferir riqueza dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os racionais, dos que seguem a manada para os que pensam de forma independente. Então, o movimento que está chegando, o movimento que ninguém está preparado para ver, não é só uma correção de mercado. É uma oportunidade, uma oportunidade de reposicionar sua carteira. Uma oportunidade de comprar empresas excepcionais a preços razoáveis. Uma oportunidade de acelerar sua jornada
para a independência financeira. Mas só se você estiver preparado. Só se você fizer o trabalho necessário agora. Só se você tiver a disciplina de não seguir a manada. Porque quando todo mundo está correndo em uma direção, muitas vezes a oportunidade está na direção oposta. Quando todo mundo está eufórico, é hora de ser cauteloso. E quando todo mundo está em pânico, é hora de ser corajoso. E olha, eu sei que não é fácil. Ir contra a corrente nunca é fácil. Ser paciente quando todo mundo está ganhando dinheiro rápido não é fácil. Manter a calma quando o mercado está caindo não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo seria rico. A realidade é que poucos têm a disciplina necessária. Poucos conseguem controlar suas emoções. Poucos conseguem pensar no longo prazo quando todo mundo está obcecado com o que vai acontecer amanhã. E é por isso que a riqueza se concentra nas mãos de poucos. Não porque essas pessoas são mais inteligentes, não porque têm acesso a informações secretas, mas porque têm a disciplina e a paciência de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é desconfortável. Então deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Você está preparado para uma correção de 20%, 30% no mercado? Sua carteira sobreviveria a isso? Você tem liquidez suficiente para aproveitar as oportunidades que vão surgir? Se a resposta para essas perguntas é não, então você precisa agir agora. Precisa rebalancear sua carteira. Precisa reduzir exposição a coisas que estão muito caras. Precisa construir uma reserva de liquidez. Porque o tempo de se preparar para a tempestade é enquanto ainda tem sol. Quando a tempestade chegar, já vai ser tarde demais. E olha, eu não estou dizendo que o mercado vai cair amanhã. Não estou dizendo que sei exatamente quando vai acontecer. Ninguém sabe. Qualquer um que diga que sabe está mentindo. O que estou dizendo é que os sinais estão todos aí. As avaliações absurdas, a concentração extrema, a especulação desenfreada, a crença de que desta vez é diferente. Todos esses sinais aparecem antes de grandes correções. Então você pode escolher ignorar esses sinais. Pode escolher acreditar que desta vez realmente é diferente. Pode escolher continuar comprando empresas a 100 vezes o lucro, acreditando que alguém vai pagar 150 vezes depois. Ou você pode escolher ser prudente. Pode escolher ser seletivo. Pode escolher construir uma carteira que vai sobreviver e prosperar independente do que acontecer. E no final, é isso que separa investidores de sucesso de especuladores fracassados. A capacidade de pensar além do curto prazo. A capacidade de controlar as emoções. A capacidade de agir baseado em análise racional, ao invés de seguir a manada. Porque o mercado, no longo prazo, sempre precifica as coisas corretamente. Empresas que geram lucro real, que têm vantagens competitivas reais, que são geridas de forma inteligente, sempre vão ter valor. Pode levar tempo, mas eventualmente o mercado reconhece esse valor. Por outro lado, empresas que são só promessas, que queimam dinheiro, que dependem de condições perfeitas para sobreviver, eventualmente são precificadas corretamente também. E muitas vezes esse ajuste é brutal. Então, qual tipo de empresa você quer ter na sua carteira? Qual tipo de investimento te deixa dormir tranquilo à noite? Qual estratégia faz sentido para seus objetivos de longo prazo? Essas são as perguntas que você precisa responder. E precisa responder agora, enquanto ainda tem clareza mental, enquanto o mercado não está em pânico. Porque quando o pânico chegar, e ele vai chegar, você não vai conseguir pensar claramente. Suas emoções vão estar no controle. E é aí que as piores decisões são tomadas. Inscreva-se se você gostou deste vídeo, porque aqui você está aprendendo a pensar como um verdadeiro investidor de longo prazo. Olha, tem uma última coisa que preciso falar antes de terminar. E é talvez a coisa mais importante de todas. Investir não é um jogo, não é loteria, não é cassino. É uma forma séria de construir riqueza ao longo do tempo através da propriedade de negócios reais.
E quando você entende isso de verdade, quando isso se torna parte do seu DNA, suas decisões mudam completamente. Você para de procurar a ação que vai dobrar na próxima semana. Você para de se importar com o que o mercado vai fazer amanhã. Você começa a procurar empresas que gostaria de ser dono pelos próximos 10, 20 anos. Você começa a analisar negócios ao invés de analisar gráficos. Você começa a pensar como empresário ao invés de pensar como especulador. E quando você faz essa mudança mental, tudo fica mais fácil, as decisões ficam mais claras. O estresse diminui, os resultados melhoram, porque você para de tentar acertar o timing perfeito, para de tentar prever cada movimento do mercado e começa a focar no que realmente importa. Ter boas empresas a preços razoáveis. É simples, mas não é fácil, porque requer paciência, requer disciplina, requer a coragem de ser diferente. Mas os resultados falam por si. Não construir uma fortuna tentando adivinhar o que o mercado ia fazer amanhã. Construir comprando bons negócios quando ninguém queria e mantendo eles por décadas. E você pode fazer o mesmo. Não importa se você está começando com pouco. Não importa se tem experiência ou não. O que importa é ter a mentalidade certa e a disposição de aprender. Então, o movimento que está chegando, esse movimento que ninguém está preparado para ver, é na verdade uma oportunidade. Uma oportunidade de separar os investidores sérios dos especuladores. Uma oportunidade de construir riqueza real ao invés de perseguir ganhos rápidos. E a pergunta é de que lado você quer estar, porque a escolha é sua. Pode continuar fazendo o que todo mundo está fazendo, comprando o que está na moda, torcendo para que alguém pague mais caro depois. Ou pode fazer diferente, pode ser paciente, pode ser seletivo, pode construir uma carteira sólida que vai prosperar independente das condições de mercado. A escolha sempre foi e sempre será sua, mas lembre-se, escolhas têm consequências. E as consequências das escolhas que você faz hoje vão aparecer nos seus resultados daqui a 5, 10, 20 anos. Então escolha sabiamente. Pense no longo prazo. Seja paciente. Seja disciplinado. E principalmente, seja racional quando todo mundo ao seu redor está sendo emocional. Porque no final, é isso que separa os que constroem riqueza duradoura dos que perseguem sonhos e acabam com pesadelos. O mercado está te dando sinais. A questão é, você está prestando atenção? Está disposto a agir baseado no que os dados estão mostrando? Ou vai ignorar tudo e torcer para que desta vez seja diferente? A história nos mostra que nunca é diferente. Os ciclos se repetem. As bolhas sempre estouram. A gravidade sempre funciona. E no final, sempre volta aos fundamentos. Empresas que geram lucro real valem mais que empresas que geram só promessas. Negócios sólidos sobrevivem a crises. Gestão competente importa. Preço importa. São verdades simples, mas que na euforia do momento muita gente esquece e paga um preço alto por esse esquecimento. Não seja essa pessoa. Seja aquele que mantém a cabeça fria, que faz a lição de casa, que age com paciência e disciplina. Porque quando o próximo ciclo começar, quando as oportunidades aparecerem, você vai estar preparado. E enquanto outros vão estar se lamentando das perdas, você vai estar construindo sua fortuna. Essa é a diferença entre investir e especular. Entre construir riqueza e perseguir ilusões. Entre sucesso de longo prazo e ganhos momentâneos. Então pense bem sobre o que eu compartilhei hoje. Analise sua carteira, faça os ajustes necessários e prepare-se para o que está por vir, porque o movimento está acontecendo. Os sinais estão todos aí, e quem estiver preparado vai transformar o que poderia ser um desastre em uma oportunidade extraordinária. A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Invista com sabedoria. Pense no longo prazo. E nunca esqueça. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, no seu conhecimento, na sua educação financeira. Porque ninguém pode tirar isso de você. É seu para sempre e vai te servir pelo resto da vida.
Então continue aprendendo, continue crescendo, continue fazendo as perguntas certas e, principalmente, continue agindo de forma racional em um mundo cada vez mais emocional. Esse é o caminho para a verdadeira independência financeira. Não existem atalhos, não existe dinheiro fácil. Existe trabalho duro, paciência, disciplina e tempo. Mas o resultado vale cada segundo de esforço, vale cada momento de disciplina, vale cada decisão difícil que você tomou quando todo mundo estava fazendo o contrário. Porque no final, você não vai estar apenas mais rico financeiramente. Vai estar mais rico em experiência, em conhecimento, em confiança. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar de você. Então vá em frente. Prepare-se, haja com sabedoria e transforme o que está por vir em sua maior oportunidade. Porque o futuro pertence aos preparados, aos pacientes, aos disciplinados, e você pode ser um deles. Eu acredito em você. Agora só falta você acreditar também.